Olá pessoal, meu nome é Gustavo Haddad Braga e este é o canal Originalista. Hoje nós vamos tratar do Poder Legislativo. E a primeira coisa que é importante notar é que embora o Poder Legislativo ele exista nas três esferas, federal, estadual e municipal, só na esfera federal ele é exercido por um órgão bicameral. O Congresso Nacional, como a gente sabe, compõe-se de duas casas, que são a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Por disposição constitucional expressa, a Câmara dos Deputados é representante do povo, da população. E por isso mesmo, cada estado e o Distrito Federal elegem para a Câmara dos Deputados um número de representantes que é proporcional à sua população, sujeito sempre aos limites mínimo de 8 e máximo de 70. Já o Senado Federal, também por disposição constitucional, é representante das unidades federadas. E, portanto, cada estado e o Distrito Federal elegem um número constante de senadores, 3, independentemente de sua população. Os mais populosos, como São Paulo, quanto os menos populosos, como o Acre, por exemplo, elegem o mesmo número de senadores. Muito embora o Congresso Nacional componha-se de duas casas, só em algumas situações específicas essas casas funcionam conjuntamente. Entre essas situações se inclui, por exemplo, a inauguração da sessão legislativa e o conhecimento e deliberação sobre o veto presidencial em projetos de lei. Na maioria das hipóteses, cada uma dessas casas exerce sua atribuição de maneira separada. Elas contam com diversas atribuições que são privativas, como, por exemplo, a disposição sobre sua estrutura administrativa, seu funcionamento, seus serviços de polícia e funções congêneres. De um modo geral, uma coisa que é importante pontuar é que no processo legislativo, que a gente vai estudar com mais profundidade em vídeos vindouros, a casa iniciadora ela exerce um papel preponderante. De um modo geral, uma vez que o projeto de lei é aprovado na casa iniciadora, esse projeto é remetido à casa revisora, e essa casa revisora ela tem basicamente três opções. A primeira delas é aprovar o projeto na integralidade, quando então esse projeto segue para a sanção presidencial. A segunda dessas hipóteses é simplesmente rejeitar o projeto, quando então ele é arquivado e o trâmite legislativo é tido por fim, sem que o projeto vire efetivamente lei. A terceira possibilidade, que na verdade é bastante comum, é que a casa revisora nem aprove o projeto em sua integralidade, nem em sua integralidade o rejeite, mas sim o emende. Quando isso acontece, o projeto é mandado de volta para a casa iniciadora e ela tem então duas possibilidades. Ou aprova o projeto emendado, submetendo então a sanção presidencial, ou rejeita as emendas, caso em que segue para a sanção presidencial o projeto original. Então é importante ver que a casa iniciadora ela tem por via de regra a palavra final sobre a redação do projeto e, portanto, exerce as atribuições de cunho propriamente legislativo com preponderância. No mais das vezes, esse papel de casa iniciadora é exercido pelo Congresso Nacional e, portanto, o Senado Federal, em contraposição a isso, tem em papéis mais institucionais função preponderante. É o Senado Federal, por exemplo, que compete aprovar a nomeação de diversas autoridades, entre as quais ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros de tribunais superiores, o Procurador-Geral da República e outras autoridades também que a lei determine. É também ao Senado Federal que compete processar e julgar diversas autoridades nos casos dos chamados crimes de responsabilidade, que também serão matéria de um vídeo específico. Finalmente, avançamos para a parte talvez mais importante desse vídeo, que são as prerrogativas parlamentares. Existem basicamente 4 prerrogativas parlamentares e eu gostaria de tratar delas separadamente. A primeira é a inviolabilidade dos deputados e senadores, tanto civil quanto penalmente, por qualquer uma de suas opiniões, palavras e votos. Nenhum deputado ou senador, portanto, pode ser processado, tanto civil quanto criminalmente, por qualquer opinião, qualquer pensamento que ele manifeste, tanto da tribuna quanto fora dela, tanto dentro do recinto do Congresso Nacional quanto fora dele. Essa prerrogativa é absoluta e não existe nenhuma exceção. A segunda prerrogativa, que é deveras importante, é a chamada imunidade à prisão. Os deputados e senadores, desde que expedido o diploma, então veja bem aqui a diferença, é antes deles tomarem posse, é desde que o Tribunal Superior Eleitoral expede o diploma certificando que eles foram vencedores da eleição, então desde este momento, eles não podem mais ser presos, exceto em uma única hipótese, que é o flagrante delito de crime inafiançável. Então veja que existem aqui 2 requisitos. Um deles é o estado de flagrância, o outro é a inafiançabilidade do crime. Ou seja, o crime tem que estar previsto naquele rol que a lei considera inafiançável. Rol esse que atualmente inclui apenas 5 tipos de crime. São eles o racismo, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, a ação de grupos paramilitares armados contra o Estado Democrático de Direito, o terrorismo e os crimes definidos pela Lei 8.072 como hediondos. Demais disso, a terceira prerrogativa de que deputados e senadores gozam é o foro especial por prerrogativa de função. Desde a expedição do diploma, os parlamentares membros do Congresso Nacional são submetidos a julgamento em processo penal apenas e tão somente perante o Supremo Tribunal Federal, não respondendo, portanto, perante a outro tribunal nenhum. Por fim,
Deputados e senadores não podem ser incorporados compulsoriamente às Forças Armadas, exceto no caso de licença da casa respectiva. Todas essas prerrogativas de que eu falei subsistem ainda em estado de sítio, só podendo ser suspensas por deliberação de 2/3 dos membros da casa respectiva e ainda assim só por atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional e que sejam incompatíveis com a execução da medida. Terminamos por aqui o vídeo de hoje. Espero que você tenha entendido bem o assunto. Se ficou qualquer dúvida, pode nos deixar um comentário. E não deixe de curtir o nosso vídeo e, se for novo no canal, se inscrever e ativar as notificações para que todas as quintas-feiras, às 19 horas, você receba uma atualização com um novo vídeo nosso. Muito obrigado!